Gente chegando. O pessoal já está chegando. Todo mundo me ouvindo direitinho? Perfeito. Bom, amigos, bom dia para vocês. Obrigado por terem começado a participar aqui, a fazer parte dessa conversa, essa continuidade das conversas do Carreira com o SEAD, né? E hoje a gente trouxe o Olavo Brandão Carreira, estou aqui com a minha colinha, porque o currículo dele é muito bonito, muito bacana, para a gente poder aproveitar, desfrutar dessa experiência maravilhosa, que a gente possa aprender. Vocês que são alunos, eu também sou aluno, mas a gente sempre tem que ter o desejo de aprender. Então, assim, Olavo Brandão Carneiro, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade UFRJ, que é conhecida também como a Universidade Rural. Ele é mestre e doutor em Ciências Sociais na mesma universidade. Ele também coordenou equipes multidisciplinares em assessoria técnica, social e ambiental em assentamentos rurais do estado do Rio de Janeiro, um programa chamado INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que então traz aí bastante experiência, bastante know-how, conhecimento para poder acrescentar a forma de vocês escolherem, conhecerem qual carreira vocês querem seguir na vida de vocês. Olavo, meu muito bom dia, nosso muito bom dia aqui. Seja bem-vindo à transmissão, por favor. Fique à vontade. Aqui é a casa sua. Gente, bom dia. É um prazer enorme aqui poder contribuir com esse programa do SEAD, para tentar ajudar a garotada aí que está no terceiro ano, segundo ano, enfim, a conhecer melhor as profissões e ver onde é que se identifica, se encaixa, gosta. Eu vim aqui preparado para apresentar um pouquinho da medicina veterinária para o pessoal conhecer melhor, até porque todo mundo, medicina veterinária, assim, cuidar de animais, eu gosto de animais, eu quero mostrar que é um pouquinho maior que isso, mas fazer uma breve complementação da minha apresentação, que eu acho que é legal contextualizar quem é o Olavo que está falando da medicina veterinária. Eu fiz veterinária lá na Rural, o mestrado e doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento Rural, que é uma complementação, às vezes, que a gente esquece, importante. Mas eu, para quem está me conhecendo aqui, eu fiz estágio, eu tive experiência profissional em criações de coelho, de suínos, de cabra. Fiz estágio de 15 dias numa tribo indígena para conhecer essa realidade. Fiz estágio em frigorífico no Mato Grosso. Trabalhei no Ministério da Pesca e Aquicultura. Aquicultura é o cultivo, de peixes e outras espécies que se reproduzem no meio aquático. E esse programa, que é linkado à reforma agrária, tive a oportunidade de coordenar uma equipe multidisciplinar com agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, sociólogos, assistentes sociais, para fazer um assessoramento completo nos assentamentos rurais do Rio de Janeiro. Então, isso é um pouco da minha trajetória. O pessoal entender, então, várias experiências e, ao longo do tempo, a gente, nas profissões, a galera que está aí, a gente estava conversando com o Fernando, a gente entra pensando uma coisa da profissão que a gente supostamente escolheu, e quando a gente entra, vai vendo que tem várias possibilidades muito mais amplas. Eu queria ajudar um pouco nesse sentido, galera, assim, de ampliar esse conhecimento e do que é, por exemplo, quem termina uma faculdade, uma graduação em medicina veterinária, quais são as possibilidades, para além de cuidar de animais, que é uma dimensão, mas eu organizei aqui uma fala para você, o seguinte, a galera que quer ajudar com a preservação e conservação ambiental vai encontrar na veterinária uma ótima profissão para contribuir com isso. Quem gosta vai, durante as férias, vai em hotel fazenda, ou a partir de outros momentos, tem lá contato com tirar o leite, produção de queijo, ou outras iniciativas de criação de alimentos de origem animal, é uma segunda, digamos, o segundo eixo aqui, a galera que quer contribuir com a nossa sociedade, ajudando nessa parte de produção de alimentos.
e a terceira eixo que eu organizo é a saúde pública. Agora, essa é a maneira que eu organizei para apresentar para vocês. Se vocês pesquisarem lá no YouTube, outros, tem várias maneiras de apresentar a atuação da veterinária. Bom, eu queria começar, então, com essa parte da preservação ambiental e começo por ela, porque é um tema que cada vez mais ganha importância no nosso país, no nosso planeta. Então, o veterinário, a veterinária, por exemplo, ele participa de várias iniciativas de preservação de espécies. Um dos mais conhecidos projetos nessa área no Brasil é o projeto Tamar, da tartaruga marinha. Ali trabalha vários profissionais integrados, entre eles os médicos e médicas veterinários. Nessa área também de preservação ambiental, ou de conservação ambiental, um outro eixo que o profissional pode atuar são nos órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, né? Nos governos estaduais também tem órgãos de fiscalização, por exemplo, aqui o INEA. Então, é uma outra forma de atuação que pode contribuir nesse eixo da preservação ambiental. Profissional de zoológicos, a gente não vai ter tempo, tem todo um debate no mundo sobre como organizar um zoológico e qual é o papel dele, mas ele tem, independente da maneira de organizar, ele tem um papel de educação ambiental muito, muito importante, né? Então, o médico veterinário também atua nos zoológicos, não só lá no dia a dia e tal, mas os médicos veterinários têm participado, tem vários colegas que atuam muito neste debate do formato e do desenho de como deve ser organizado o zoológico. Quem não sabe aqui, por exemplo, o Zoológico de Janeiro está passando por profundas mudanças e transformações de organizar o espaço e de propiciar melhor bem-estar e outra dinâmica ali de sua organização, influenciado por esse debate internacional, inclusive. E quarta, digamos, atuação do veterinário e da veterinária nesse eixo que eu organizei da preservação ambiental tem a ver com desenvolvimento rural sustentável. E isso tem um link com o segundo eixo, que é produção de alimentos, né? Eu sei que tem todo um debate aí, tem a galera cada vez mais está crescendo muito a crítica ou caminhos diferentes de se alimentar que não seja a partir de produtos de origem animal. Tem vários níveis desse debate, tem a galera vegana lá no extremo de nada, tem a galera seguinte, não, mas desde que tenha bem-estar animal, enfim, é um debate complexo, longo também, que mereceria outro momento, né, para aprofundar, mas você tem, por exemplo, o esforço dos veterinários e veterinárias para ajudar a que a produção de alimentos dos diversos formas de criação, seja menos predativa ao meio ambiente, mais integrada. Nesse sentido, a galera agrofloresta com produção animal de pecuária, tem experiências e propostas que se chama agroecologia, você tem a agricultura orgânica, que é diferente de agroecologia, e tudo isso o veterinário está ali ajudando, pensando maneiras. Dentro da veterinária, por exemplo, tem todo um setor, nesta área de produção de alimentos, a galera que se dedica a pensar o bem-estar animal, como é que melhora a produção, a rotina nessa linha do bem-estar. E nessa produção de alimentos você tem uma outra dimensão que é, aí dialogando aqui, a galera da clínica, né? Todo mundo fala clínica, consultório, para tratar de animais de companhia ou pequenos animais. Animais de companhia é mais adequado, porque hoje você tem a galera que tem uma tartaruga em casa, que tem um pássaro em casa. Galinha, por exemplo, é um animal pequeno, mas ele não é um animal de companhia. Quer dizer, já tem contra, mas é exceção. Então, você tem esse eixo aí de atuação do médico e da médica veterinária nessa parte de produção de alimentos, de reforma agrária, o que se identifica numa fazenda grande, mas é uma outra maneira de atuar, de possibilidade, digamos, de mercado de trabalho e de atuação. E, por fim, a saúde pública, que é a grande, porque eu incluo aqui a clínica de animais de companhia, é parte da saúde pública, porque uma das dimensões mais importantes da atuação da profissão, pessoal, é essa questão das zoonoses, do controle das zoonoses.
tem o bem-estar animal, mas isso tem muito a ver com o nosso bem-estar coletivo e o controle de zoonoses, que são doenças transmissíveis entre humanos e os animais, né? Então, essa coisa da clínica tem muito a ver com isso, mas também tem o poder público. Você tem nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo federal, você tem toda uma área, pessoal, do controle de zoonoses, de vigilância sanitária. Vigilância sanitária, ela, por exemplo, os aeroportos, os portos e barreiras de fronteiras por terra, no mundo, você tem o papel ou a presença mesmo de veterinários e veterinárias ali, porque eles fazem uma inspeção ali, um controle da entrada dos animais, da inspeção, né? Tem um conjunto de regras que impede. Quem já viajou internacionalmente aí sabe disso, tanto em avião como por terra, você não pode transportar, os países têm regras sobre isso. Na saúde pública também, tem né, a inspeção de produtos de origem animal. Como eu disse aqui, eu fiz um estágio, por exemplo, num frigorífico no Mato Grosso do Sul, lá no abate, desde o abate até terminar os produtos serem enviados, digamos, para os supermercados ou os açougues, etc. Você tem e produtos de origem animal, inspeção, pessoal, vai do mel da abelha. O médico veterinário é responsável por cuidar, criar e inspecionar o mel, o própolis, né? Esses produtos ali da chamada apicultura, os produtos do pescado, seja da extração pela pesca, seja, como eu disse, a aquicultura, que é o cultivo, até o que a gente conhece mais: carne de frango, carne de boi, carne de cabra, carne de suíno. Então, você tem essa dimensão da inspeção de produtos de origem animal. Tanto a galera aí, por exemplo, a galera que tomou café, comeu um ovo, tomou um leite, tomou um iogurte, está vestido aí com uma roupa, com uma lã, tem veterinário aí nessa parada aí. Vocês não sabem, mas rolou veterinário. Não tem como vocês terem acesso a isso sem ter rolado um veterinário, uma veterinária em torno disso. Então, veterinário também atua na agroindústria, por exemplo, produção de queijo, né, produção de iogurte, muitas vezes em diálogo com ou nutricionistas, e principalmente com a galera de engenharia de alimentos, tem um diálogo aí nessa produção agroindustrial. E, para finalizar aqui essa apresentação da profissão, aí, num primeiro momento, você também tem o veterinário participando de perícia criminal. Tem uma galera, às vezes o Ministério Público convoca um veterinário ou veterinária para ajudar, por exemplo, a emitir opinião sobre legislação, sobre regras que envolvem direitos e debates jurídicos que envolvem os animais, ou mesmo os crimes em que tiveram animais envolvidos, sejam eles como vítimas ou eles como parte. Tem que chamar um veterinário ou uma veterinária para ajudar, vai fazer uma perícia para ajudar a ter elementos para a investigação e conclusão de um crime que envolveu aquele animal. Tem veterinário de hípicas, né? Tem lá, né, as hípicas que envolvem, por exemplo, os equinos, principalmente cavalos, né? Você precisa de veterinário e veterinária lá para cuidar da saúde, né? Muitas vezes para pensar o desenho também do estabelecimento, das baias. E, por fim, eu vou aqui, carreira acadêmica. Pode ser, né, a veterinária se forma para ajudar a formar novos e futuros veterinários e veterinárias. Você tem veterinários e veterinárias lá na Embrapa, você tem veterinários e veterinárias na Fiocruz, no Butantan, seja nas equipes de pesquisa, de imunização, de entender os vírus, as bactérias, as doenças, ou cuidando dos biotérios. O que é biotérios? Aquela criação de animais que participam de pesquisas para a produção de vacinas ou outros fármacos para ajudar para produzir, enfim, né, a maneira da gente se proteger às pandemias cada vez mais. Nós estamos aí vivendo a pandemia do Covid, mas a gente tem um histórico cada vez crescente de pandemias. Então, os biotérios também são outro debate cada vez mais forte de diminuir a presença ou o uso de animais
para testes ou para essas coisas, mas ainda tem muitas coisas que precisam desses animais ou que eles não são sujeitos, digamos, a maltratos. O pessoal não sabe, o Vital Brasil, né, não sei se é com a Fiocruz, não lembro agora de cabeça, estão fazendo muitas pesquisas com cavalos que têm 100 vezes mais plasma que nós e outros animais, e isso não tem nenhuma, como é que se diz? Não tem nenhum maltrato aos cavalos nesse processo dessas pesquisas. E são muito importantes para ajudar a gente a tentar produzir novas vacinas ou vacinas mais potentes, porque os cavalos muitas vezes têm uma potência de anticorpos muito maior. Então, isso é uma outra área de atuação que está longe da clínica, que está longe dessa coisa do... Né? É uma outra especialização. Então, acho que é isso. Eu acho que isso deu aqui um panorama, o Fernando, para a galera conhecer a veterinária muito além, digamos assim, dessa imagem mais clara aí da clínica dos animais de companhia. Então, vou encerrar aqui. Sem dúvida, eu achei que botou uma vitrine bem ampla aí sobre tudo que a veterinária é capaz de permear, né, onde as pessoas podem conhecer mais, e isso, você logo no começo você falou muito da questão do gostar de animal, acho que isso a gente carrega desde a infância, né, todo mundo desde pequeno pensa, adoro meu cachorro, meu gatinho, então vou trabalhar com isso quando eu crescer. O que seria assim mais importante, eu acho que também o que passou na tua escolha pessoal para a pessoa ter, além de ter o gosto do animal, o que mais ela precisa desenvolver ou ficar atento para poder fazer uma faculdade disso e desenvolver a carreira dela? Nesse ponto, eu acho que além dessa coisa do gosto, né, da empatia com os animais, conseguir também se achar nisso, assim, bom, os animais, mas como é que eu contribuo, como é que eu me insiro nesse mundo atual e no seu desenvolvimento? Porque tem uma coisa muito legal, desde a minha época, o mundo mudou muito, né? Mas, assim, a galera, principalmente quem, eu quero fazer clínica dos animais de companhia. Com quem eu não atuo nessa área, mas, assim, o veterinário e a veterinária que atua nessa área, com quem ele mais se relaciona não são com os animais. Ele mais se relaciona com os seres humanos. Muitas vezes, o grande desafio é como convencer e educar, né, aquele dono, né? Tem crescido também na veterinária isso, essa coisa do estudo da psicologia dos animais. E tem vários comportamentos e neuras que, na verdade, foram as famílias que transmitiram, que passaram e construíram para os animais. Então, essa dimensão de que gostar do animal é muito importante, mas entender que o veterinário, a veterinária, seja qual área, vai trabalhar muito com os seres humanos, né? Essa interação, né? Então, mesmo que a galera que vai para os animais silvestres, ou vai lá para a inspeção de produtos de origem animal, ou vai para a clínica, ou vai para a vigilância sanitária, a gente vai lidar com colegas, a gente vai lidar com, digamos, clientes, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é muito usado. Ou seja, o paciente muitas vezes não é o animal, o paciente, na verdade, é aquela família que chega. Então, é essa dimensão de que nós vamos lidar muito com os seres humanos, nós não vamos ficar lidando em qualquer área da medicina veterinária, né? A gente vai lidar muito com os seres humanos. Muito bom. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante. Realmente é porque muito fica guardada a questão dos bichos, né? E esquece que não é só... até também, você falou da questão de empatia, é importante também a pessoa ter noção de que tem limite, né? Porque não dá para não, limite no sentido não é de você ter empatia, mas de entender que em algum momento algum animal pode ter que necessariamente ser sacrificado, né? Ou haver alguma necessidade de algo que particularmente possa gerar uma questão, um embate de pensamento, também estar preparado em relação a isso, né? Você me trouxe uma coisa interessante também nessa dimensão mais da clínica, né? Assim, essa coisa de olhar o ser humano, né? Nós vivemos uma sociedade desigual, então a renda, as faixas de renda não são as mesmas. Então quem trabalha com veterinário muitas vezes tem que ter esse cuidado
Porque, às vezes... E a gente, assim, por mais que a família queira, ela, às vezes, não tem condições de dar aquele... A gente vive isso na medicina humana, né? Os caras vão lá e passam o remédio de marca, não se preocupa se é genérico, se não é. Então, e outra coisa também que está crescendo muito é essa maneira, por exemplo, tratamentos homeopáticos ou alternativos, né? Isso está crescendo muito também nas várias áreas e tal, mas a gente sempre tem que estar preocupado, porque tem tratamentos ou tecnologias de ponta em todas as áreas, mas que ainda não é acessível do ponto de vista financeiro, seja ali para a família, seja para o poder público. Então, essa sensibilidade está olhando como é que a gente busca o bem-estar animal nas suas múltiplas dimensões, como é que isso participa de construir uma sociedade melhor e, ao mesmo tempo, quais são as possibilidades até financeiras, materiais daquele momento e daquela... E com quem nós estamos nos relacionando do ponto de vista humano, né? De novo, porque não serão os animais que escolherão isso, somos nós numa mediação. Então, essa sensibilidade também é uma coisa importante, né? É o que hoje fala muito de soft skills, na verdade, habilidades que vão além do conhecimento técnico. Para você, particularmente, como é que foi esse processo de escolher essa carreira? Você já tinha isso muito claro ou foi acontecendo? Como foi essa descoberta para entrar na carreira veterinária? Eu frequentei muito na minha infância digamos, e pré-adolescência, muito essa coisa do sítio da família. Então, muitas vezes... Então, eu já entrei mais pensando nessa coisa da área da produção animal e tal. Eu nunca fui, por exemplo, um veterinário que fui... Assim, um jovem que estava assim, eu quero trabalhar com clínica, nunca foi minha pegada, especialmente clínica de animais de companhia e tal. Então, eu já entrei assim, eu quero trabalhar mais com essa área aí de ajudar, de atuar na produção de alimentos, né? E aí lá fui conhecendo essas outras áreas que eu chamo da inspeção de origem de produtos de origem animal, da vigilância sanitária. E aí fui conhecendo também o seguinte: o médico veterinário pode contribuir para pensar o desenvolvimento rural aí no sentido mais amplo ainda, né? Eu fui indo para essa área de extensão rural para pensar, por exemplo, papel dos assentamentos rurais de reforma agrária para o desenvolvimento dos municípios do interior. E aí o assentado ou assentada, a família lá, precisa desde uma orientação de como enfrentar as doenças ali do gado de leite ou do cavalo que ajuda. Às vezes o cavalo era o transporte para ir até o centro ou para arar. Mas, enfim, ele tem uma demanda específica ali da veterinária, que é cuidar da saúde e manter a saúde ali dos animais, mas começar a pensar assim, mas ele precisa também ajudar. Como é que ajuda a organizar na troca de conhecimentos, o conhecimento popular e o acadêmico, científico, como é que melhor organiza as atividades produtivas, a família, né? Você vai, de novo, nessa coisa do ser humano, você vai percebendo a divisão do trabalho do homem e da mulher ali na unidade da produção. Tem as tarefas que são as mulheres que fazem, tem os homens que fazem. Aí você como é que isso, ter todo o cuidado de como não invade ou não é percebido como invasão do profissional externo na dinâmica ali da família, ao mesmo tempo estar atento às relações de gênero, né? Assim, relações geracionais. Mas eu entrei muito nessa pegada da produção, pensando em ir para uma fazenda grande e tal, e aí fui me identificando com essa coisa da unidade da pequena produção e tal. Essa foi a minha entrada, que não é a entrada da maioria da galera, né? A galera aí, a maioria entra, eu quero cuidar se identifica com essa coisa da clínica dos pequenos animais. Então, foi um pouco... Olha, Daniel mandou uma pergunta aqui. Qual área você tem mais contato com o animal? Pessoal, fica à vontade, por favor, quem quiser mandar mensagem. Essa pergunta do Daniel é bem legal, assim, é bem legal. E não existe... eu estou pressupondo, até porque em casa, o meu filho, a gente tem vários debates assim, eu estou pressupondo que eu quero mais contato com o animal vivo, né? Que a produção de alimentos.
Porque o veterinário pode atuar lá na indústria da produção de sorvete, de queijo, né? Quando você come um pão de queijo, sorvete, queijo, iogurte, você pega lá, você está trabalhando, por exemplo, na reta final da manipulação, do processamento ou no frigorífico, você abateu, aí você cuida lá das partes, como é que você garante que não tem uma cisticercose, uma outra doença. Mas, por exemplo, no animal vivo, na sua preservação, a clínica de animais de companhia, você tem muito contato. A clínica do animais de produção, você vai ter muito contato, que você tem que planejar qual vai ser o controle também das doenças dos animais de produção. Nessa área da preservação ambiental, por exemplo, você tem muito contato com os animais lá no zoológico ou nesses projetos de preservação ambiental, né? Do mico-leão dourado, aqui no interior do Rio, por exemplo, você tem a Associação do Mico-leão Dourado, ali em Silva Jardim, quase em Casimiro de Abreu, mas é em Silva Jardim, que é toda uma preocupação de preservação da espécie do mico-leão dourado, ali, corredores verdes. Então, você vai ter muito contato com o animal, só que o animal silvestre, ajudando na sua preservação. Eu tive uma colega no final da graduação que foi lá para a área de golfinhos, no projeto dos mamíferos aquáticos, também projetos de preservação nessa área. Então, Daniel, tem várias áreas em que você tem muito contato com os animais, né? Seja na clínica de animais de companhia, seja lá nos animais de produção, ou nessa área dos animais silvestres, lá com projetos específicos, zoológico, ou nos assentamentos rurais, ajudando como é que produz melhor ovos caipiras e agroecológicos com melhor técnicas de bem-estar possível, né, para garantir ovos e, ao mesmo tempo, não ser essa produção industrial horrorosa, em que os animais... Eu, quando fiz estágio, vivenciei isso. Os animais lá, naquelas gaiolas e com mínimo de espaço e tome ração. Então, tem várias áreas que você pode ter muito contato com os animais, que não se resume à clínica dos animais de companhia. Perfeito. E a gente tem também escutado falar muito de um novo consciência. Você estava falando a questão de quem é vegano, vegetariano, mas uma consciência também de produtos mais naturais. Isso também deve estar pedindo bastante de conhecimento, né, de relação dos veterinários. Muito, tem vários centros de pesquisa se esforçando nessa direção. Vou dar outro exemplo. A Embrapa tem várias unidades no país, né? E a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária em todas as áreas da agropecuária. Obviamente, então, da agropecuária, você tem a dimensão da agricultura, da galera da engenharia florestal, você tem a galera da produção animal, veterinários e zootecnistas, em especial, né? Mas você vai ter unidades da Embrapa que o veterinário vai atuar junto com a galera da engenharia de pesca para pesquisar melhores condições ou técnicas de produção na área do pescado, né? E tal. Mas aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, do lado da Rural em Seropédica, a Rural, né, o campus principal é em Seropédica, mas não só, mas nas ciências agrárias é onde ela tem os principais cursos, né, os cursos estão lá. Você tem ali a Embrapa, que tem a fazendinha, e ela ali faz pesquisas constantes, tentando técnicas de produção, digamos, técnicas de produção mais adequadas ao bem-estar animal, por exemplo. O Daniel fez uma pergunta e a Sarrija ali levantou a mão. Ó. Opa! Vamos então pelo que o Daniel já está escrito, mas Sarrija, fica à vontade de querer também falar. O Daniel perguntou por que você escolheu a Universidade Rural. Logo, em sequência, a gente dá a voz a Sarrija. Então, vou ser muito rápido para a Sarrija falar. Daniel, eu escolhi a Rural porque eu fiz o meu segundo grau, e não está no meu currículo também, Fernando. Eu fiz o meu segundo grau no Colégio Técnico da Universidade Rural. Então, eu me formei antes em técnico em agropecuária. Mas não é só isso. A Rural tinha alojamento. Isso, para mim, também foi um critério importante. Eu fiz toda a minha graduação morando lá na Rural, lá em Seropédica, no alojamento. Então, são os dois critérios. Excelente. Sarri, por favor, pode falar.
Oiê. Então, porque eu sempre tive interesse nessa área mais de pesquisa relacionada aos animais, então eu sempre considerei mais biologia marinha. Só que agora, vendo você falar dos campos de atuação do veterinário, eu percebi que o veterinário ele pode participar muito dessa área mais, que seria selvagem, entre aspas, né? De estar lá com o animal mesmo, nos centros e tal. Só que eu queria saber se você acha que tem muita diferença, se você acha que tem um caminho melhor para trabalhar com os animais, tipo, pesquisando, assim, porque eu queria, uma das minhas possibilidades seria trabalhar, sei lá, em uma ONG, alguma coisa assim. Trabalhar onde eu não ouvi? Em Uma ONG? alguma Ah, ONG. ONG? Ah, sim. Sarrija, se eu entendi, me corrija assim. Primeiro, essa coisa, muita diferença. Qual é a diferença, ou se tem muita diferença entre a biologia e a medicina veterinária para o teu interesse em trabalhar com biologia marinha? É isso? Eu entendi correto? É isso mesmo. Perfeito. Cara, essa é uma pergunta muito legal. Como é que eu vou ser cuidadoso aqui, né? Porque eu tenho uma camisa nesse debate aí, né? Assim, a biologia é maravilhosa. A biologia é maravilhosa, só para comer de conversa. Não, é bem legal. Eu acho que tem muito a ver, agora, assim, eu acho que tem muito a ver com o que te toca mais, né? Eu acho que nessa seara aí, por exemplo, a biologia e a medicina veterinária andam muito ali. Eu acho que para certas dimensões, a biologia vai te dar mais instrumentos, vai aprofundar certos instrumentos de atuação profissional. E em outros, será a medicina veterinária. Por que atua muito junto? A biologia aprofunda. Claro que depois você forma, a gente que é formado sabe, você estuda mais de novo, tem quando você estuda, você aprofunda, você... Não? Mas a biologia, num primeiro momento na graduação, vai aprofundar mais sobre ecossistemas, o funcionamento mais geral, e a medicina veterinária não vai aprofundar tanto isso, mas, por exemplo, vai te dar as ferramentas da clínica e da cirurgia. Então, agora, claro, que o veterinário pode depois estudar para caramba, tem uma galera que se aprofunda, vai entender melhor os ecossistemas, o todo e tal. Essa possibilidade, por exemplo, a biologia não vai dar, assim, você não termina a graduação e você não vai poder atuar com clínica e cirurgia. Mas eu vou ser sincero para você, nessa linha da biologia marinha, eu acho que as duas opções vão te permitir ter uma grande atuação nessa seara aí, sendo muito sincero. Você não precisa fazer a medicina veterinária, você não vai ser melhor que o biólogo para atuar nisso. Ela só vai te dar algumas ferramentas, alguns conhecimentos diferentes, como a biologia vai te dar outros. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí, para ser justo aqui e tirar a camisa. Perfeito. Você estava falando, especialmente também a questão da Sarrija, né, que ela comentou. Existem também alguns riscos, né? A pessoa tem que ter consciência de que ela pode passar por algumas experiências que ela possa, né? O animal pode, nem sempre o animal vai estar tranquilo, vai estar bem para poder ter atividade. Existe preparação relacionada a isso também? Essa pergunta é muito legal. Eu, no início da graduação, eu sem saber, eu fui ajudando alguns colegas. Galera, assim, muita gente, assim, tipo, eu quero ir porque eu quero cuidar dos animais. Só que na medicina veterinária, como na medicina humana, a gente tem que ter uma dose significativa de capacidade de lidar com o sofrimento deles. E essa é uma linha importante, isso aí. Porque você não pode sentir, quando você dá a injeção, você não pode sentir a dor junto com ele, né? Com o animal, assim. Às vezes, a gente tem que fazer procedimentos. Claro, tem anestesia, tem um monte de coisa, mas, assim, se a gente... se isso te paralisa, isso dialoga, Sarrija, assim. O biólogo não vai precisar fazer certas intervenções mais diretas ali. Mas, às vezes, a gente vai causar dor imediata para trazer o bem-estar depois. Eu estou falando isso porque nem todo mundo lida com isso, né? Tem gente que desmaia vendo sangue. Por exemplo, viu sangue e desmaia. Aí não dá. É impossível. Né? Não tem como. Então, eu acho que isso é uma linha importante. Assim. Tem hora que a gente...
Às vezes a gente tem que fazer contenção. Por exemplo, quem quer animais silvestres e animais de produção, às vezes tem que fazer condução, amarrar. E para quem olha, pô, você está causando um sofrimento? Está causando um sofrimento, mas você precisa conter para fazer. Quem gosta de assistir canais aí de veterinário sabe disso. Você tem que amarrar as patas, você tem que... eu não sei se mudou, porque eu não atuo mais com isso, mas eu, quando participei de campanha antirrábica, eu acho que isso deve ter mudado muito. Mas campanha antirrábica é o seguinte, galera, o pessoal na fila, os proprietários, donos ou acompanhantes, para usar um termo mais adequado aos tempos atuais, acompanhantes com seu cachorro e seu gato. Tinha gato que a gente tinha que botar num saco de estopa, esses sacos de pano, botava ele dentro, aí segurava no dorso para aplicar a vacina, porque senão tu não conseguia conter ele de jeito nenhum. Hoje o pessoal diz que é mais tranquilo e tal. Mas eu estou falando isso porque essa dimensão, às vezes, você tem essa coisa da contenção para algum procedimento clínico, algum procedimento cirúrgico, para coletar um sangue, para fazer um exame, para ver entender o que está acontecendo. E dependendo da sensibilidade de cada um e cada uma, não consegue fazer, né? Eu acho que é uma coisa importante. Muito necessário saber disso. Aí, eu falei agora também, eu falei um pouco da parte um pouco mais tensa, mas agora eu vou falar da parte bela. Assim, eu gostaria que você desse alguma experiência, alguma memória que você teve, de que falou, puxa, eu escolhi a profissão correta porque é aquilo que me faz satisfeito, é aquilo que me traz satisfação. Você tem alguma experiência assim na memória que possa compartilhar com o pessoal? Pô, eu não tenho, é porque eu sou tão... Você veja, a área é tão grande, eu atuo num segmento, inclusive, eu fui, inclusive, indo para um segmento que não é nem exclusivo da veterinária, essa área do planejamento rural, economia rural, extensão rural, pode ser veterinário, pode ser agrônomo, pode ser zootecnista, pode ser a galera das ciências sociais, mas a minha grande satisfação é saber um pouco a minha apresentação inicial aqui, assim, é uma profissão que pode contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade. E aí, quando eu falo desenvolvimento, eu vou puxar aqui, vou me permitir ler aqui, ó, cadê aqui? Uma coisa bem legal, né? Assim, estudos mais recentes, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, se chama PNUM, né? E teve uma publicação, um texto na revista Science, né, em que trabalha com o conceito de saúde única, união de conhecimentos em saúde pública, veterinária e ambiental. Cara, eu acho isso... Eu não tenho um caso específico, eu acho que essa possibilidade que a veterinária permite para a gente contribuir com um mundo melhor de várias maneiras. E, às vezes, o mundo melhor não é uma grande transformação, mega transformação. Às vezes, é descobrindo, conhecendo como produzir algo que eu chamo aí a produção orgânica, agroecológica, ou conhecendo um antídoto, né, ou uma vacina que precisou passar por muitas pesquisas com os animais. Então, eu diria, Fernando, eu não tenho uma coisa... eu sou um apaixonado pelo conjunto da obra, pelo conjunto das possibilidades, né? Então, eu acho bem legal. Não, justamente até isso que eu ia comentar. O conjunto da obra te traz satisfação diária, né? É legal para quem realmente já está bem satisfeito de ter feito, né? Com ter escolhido, né? Aqui, agora já caminhando também mais para o fim, a gente queria entender, eu já ouvi dizer também que é uma rotina muito dinâmica, né? Tem algum momento que você não fica uma coisa parada, ou é uma questão de escolha, tem áreas que são mais rotineiras, ou, de modo geral, toda a área de medicina veterinária é bastante agitada? Boa pergunta essa. Tem que pensar assim... Que isso? A clínica dos animais de companhia, eu acho que ela, nesse ponto, é muito similar. Eu diria que ela é muito similar aos pediatras, porque na medicina também não é tudo igual, não, na medicina humana. Verdade. Mas os pediatras, né? Como é que é pediatra, né? É pai e mãe ligando o tempo todo com uma emergência, urgência, o filho, a filha aconteceu alguma coisa. Eu acho que a clínica dos animais de companhia tem muito dessa dimensão. De repente, o cachorro, o gato vomitou à noite, já está
ou está mancando de repente, assim, eu acho que tem. Outras áreas, e isso também serve, por exemplo, para os veterinárias clínicas lá no interior, no campo. Deu um problema com a vaca, com o cavalo, com a cabra, enfim. Uma coisa, de repente acorda e está o cavalo mancando, o que aconteceu? Eu acho que isso tem mais dinamismo. As outras, por exemplo, a galera da veterinária que trabalha com vigilância sanitária, quando vem surto, quando vem pandemia, pô, é outra dinâmica também, né? Então, você está lá na produção. Então, eu acho que isso depende também muito das áreas. A galera que trabalha com pesquisa, por exemplo, eu acho que tem uma cadência maior. Então, isso também acho que é muito diferenciado, dependendo das áreas da galera que atua. Não, perfeito. Agora, realmente, duas que é para finalizar. Você falou muito da questão, né, ele trabalhou pelo INCRA, né, e coordenou a equipe que prestava essas assessorias técnicas, e essa questão dos assentamentos. É mais para aprofundar um pouco mais, como é que isso é na prática, no dia a dia, como isso funciona para as pessoas terem mais noção, poder também já começar a vislumbrar isso para o norte da vida dela. Então, pessoal, assim, tem a questão da assistência técnica, extensão rural, a gente tem órgãos, como no Rio de Janeiro, por exemplo, a Emater, do governo estadual, que tem lá veterinários, agrônomos, tecnistas, engenheiros florestais, e de tempos em tempos tem alguns programas que não passam necessariamente por esses órgãos, por exemplo, essa assessoria técnica, social e ambiental do INCRA, nos governos Lula e Dilma, né? A gente reunia, tinha lá a seleção, a galera fazia uma seleção, apresentava currículo e tal, e aí você fazia um planejamento do ano e do mês. Então, você tinha uma rotina de reuniões, e aí a equipe lá tinha o veterinário, você tinha a assistência social e você tinha o agrônomo, o engenheiro florestal e tal. Então, você visitar. Aí você tinha uma rotina de visitar. Você ia lá no assentamento, e tem muito assentamento aqui no estado do Rio, apesar de toda essa urbanização, ou esse olhar urbanoide, tem muito assentamento. Então, na região dos lagos, né? Porque seria mais natural, a região norte, Campos, Itaperuna e tal. Mas a gente tem, na Baixada Fluminense, tem assentamento rural, na Baixada Fluminense. Então, você tem uma rotina de visita. Você ia lá, a equipe, com 2, 3 pessoas, né, do carro, alguém dirige, alguém da equipe, não tem motorista, alguém da equipe dirige, vamos lá, e um plano e uma agenda de visitas. Aí visita. Às vezes, a agenda é uma reunião com todo mundo, para pensar um planejamento, se a gente vai montar uma cooperativa para vender o leite, ou para vender algum produto ali que é o mais comum. Às vezes, você não vai nem... O veterinário, às vezes, não vai nem participar vai ter nada de veterinário. Vamos lá ajudar como é que vai vender a produção do milho e do aipim, mas aí ajuda com a organização coletiva. O veterinário sempre tem alguma demanda, tem algum animal com algum problema em algum dos lotes do assentamento, sempre tem, né? Então, mas você cria uma rotina, isso, você visita de tempos em tempos, todo um planejamento durante a semana para visitar e ajudar a organizar. Eu acho que é um pouco isso, a dinâmica do trabalho, sem ser muito detalhista. Isso já é ligado à questão mesmo de agricultura familiar, política pública, né? de concretização. Exato. De tudo isso que precisa. Pessoal, a gente está aqui nos últimos minutos. Mais alguém tem alguma dúvida, algum tema que queira conhecer mais a respeito dessa carreira? Que eu nunca imaginei que tivesse tanta coisa para poder fazer na carreira veterinária. E olha que a gente estuda e conhece bastante coisa, mas realmente eu estou surpreso assim, com a infinidade de temas e necessidade, porque realmente, como você falou, qualquer coisa que a gente faz tem algum animal envolvido, né? Tem algum tipo de necessidade ou uma construção que foi feita por ali. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa também, Olá? Fica à vontade. Não, eu só faria colocar à disposição, como eu acho que deu para perceber, eu sou um apaixonado e gosto muito da área. Não tenho resposta para tudo, na verdade, não tenho a resposta para a maioria das coisas, mas tenho muita relação com amigos veterinários no Brasil. Estava falando aqui mais cedo, a gente tem um grupo de Zap
da galera de norte a sul do país. E qualquer coisa, se me colocar à disposição para quem quiser ter mais informação, eu, no mínimo, conseguirei ter alguém que eu sei que vai saber responder, algum colega. Então, me colocar à disposição pessoal aí. Não, isso eu falo de carteira. A gente, quando é novo, a gente não tem noção do quanto é importante os colegas, esses conhecimentos, né? Mas depois, é nem só de questão de emprego, é de dúvida, né? Você está ali num momento de trabalho e, às vezes, por mais que você tenha estudado, o que você conheça, existe na internet, a experiência de alguém, um colega que com um pouco mais de tranquilidade no momento de maior atenção é sempre importante. Então, é uma recomendação. Nós, como jornalistas, a gente sabe disso, de contato é sempre muito bom, então não percam essa oportunidade. Pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui. Eu queria agradecer bastante ao Olavo por esse tempo maravilhoso, essas contribuições tão ricas e diferentes, né? Eu tenho um aviso para o pessoal para colocar. Na semana que vem, pelo que eu fiz, não vai ter a nova edição da conversa, mas no dia 9/6 vai ter, tá? Às 10 horas, vai ser com a jornalista Rosiane Araújo, e ela vai falar sobre produção de vídeo e comunicação na área de esporte, tá bom? Para quem gosta de esporte, eu, quando era mais novo, eu fiz jornalismo pelo esporte. Então, eu acredito que vai ser muito, muito legal para vocês também aprenderem e tirarem todas as dúvidas, falar com seus colegas. Queria agradecer mais uma vez, Olavo, obrigado, e obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Muito obrigado, tá, Olavo? Muito obrigado também. Todo mundo, obrigadão. Prazer enorme. Obrigada, Olavo.